Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao blog Mapas Mentais para Concursos.com. O meu nome é Fabrício Vidal e eu estarei apresentando a partir de agora para vocês uma aula de direito penal usando os mapas mentais, especificamente uma ferramenta de apresentação e de construção de mapas mentais. Então, a partir de agora, nós vamos estudar aqui aplicação da lei penal. Se você pegou o edital do concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na área de direito penal, e para técnico, o primeiro tópico lá constante é a aplicação da lei penal. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Um dos principais, ou um dos primeiros temas que a gente tem que estudar na aplicação da lei penal é o tempo do crime. Por que o tempo do crime? Porque nós temos que saber quando que um crime ele acontece. Por que a importância de saber o tempo do crime? Para justamente saber qual a lei será aplicável naquele fato. Suponhamos, vamos pegar um exemplo bem tradicional, bem consagrado na doutrina. Digamos que um determinado fato aconteça. Vamos pegar lá dois personagens que quem estuda direito penal deve conhecer muito bem. Nós temos lá o nosso amigo o Tício, e o Tício tem um inimigo, que todos sabem quem é o inimigo do Tício. O inimigo do Tício é o Mévio. Então o Tício encontra o Mévio, os dois anteriormente já tinham uma rixa, já tinham algumas coisas para resolver, e o Tício resolve acertar as contas com o Mévio. E o que ele faz? Ele resolve desferir alguns disparos contra o Mévio. Só que o Tício, ele tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então é uma situação bem interessante. O Tício está prestes a completar 18 anos de idade. Então, nesse dia em que ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele resolve tirar a vida do Mévio. Então, ele saca a sua arma, efetua alguns disparos e acerta o Mévio. Só que o Mévio, ele não morre na hora. Ele é socorrido, é levado ao hospital e depois de 3 dias ele falece. Sim, e qual a importância disso tudo que eu acabei de dizer? Gente, o tempo do crime, quando que o crime acontece? Nós temos que saber exatamente quando o crime aconteceu para saber qual a lei aplicável naquele caso. Vocês já devem imaginar que nesse caso o Tício, quando efetuou os disparos contra Mévio, ele era menor de idade. Ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Só que o Mévio morreu 3 dias depois, quando o Tício já teria completado os 18 anos. Então, como nós vamos determinar qual a lei que vai ser aplicável nesse caso? Vai ser o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é aplicável aos atos infracionais cometidos por menores de idade, ou vai ser o Código Penal, já que, digamos assim, o homicídio ele só se consumou, o Mévio ele só veio a falecer depois que o Tício já teria completado os 18 anos. Então, como determinar o tempo do crime? Quando que o crime ele acontece, ele se consuma, Então, para isso existem algumas teorias. Para quem já é estudante de direito penal, sabe que o direito penal ele tem muitas teorias. Então, para determinar qual a lei aplicável nesse caso, nós temos algumas teorias. Eu vou adiantar que são 3. A primeira teoria é a teoria da atividade. O que a teoria da atividade nos diz? A teoria da atividade ela nos diz que o crime, o fato criminoso, ele acontece no momento da ação ou da omissão.
Ou seja, quando foi o momento da ação ou da omissão nesse fato que eu acabei de narrar? Foi a hora em que o Tício efetuou os disparos contra Mévio. Esse é o momento da ação ou da omissão. Então, segundo a teoria da atividade, né, a lei aplicável seria a lei que estava em vigor no momento da ação ou da omissão. Ou seja, no nosso caso, né, hipotético, seria o Estatuto da Criança e Adolescente, porque o Tício ainda era menor de idade. Temos a segunda teoria, que é a teoria do resultado, ou seja, a lei aplicável nesse fato que nós acabamos de narrar, que eu acabei de narrar, seria o do momento do resultado, ou seja, do momento em que o Mévio veio a falecer e que Tício já teria completado os 18 anos de idade, portanto, maior de idade, né? Então, ele não responderia mais de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas de acordo com o Código Penal, lá no artigo 121, né? Nosso famoso homicídio, teoria do resultado. E por último, né? Aqui é só a continuação. O que a teoria do resultado diz? Que a lei aplicável é a lei em vigor no momento do resultado, né? Nós acabamos de falar. E por último, a terceira teoria, a teoria mista ou da ubiquidade. Ou seja, ela une a primeira teoria da atividade com a segunda teoria do resultado. Ou seja, o momento do crime, né? O crime ele ocorre tanto no momento da ação ou da omissão, quanto no momento do resultado, né? E qual a teoria aplicável no nosso caso, né? O nosso direito brasileiro, nosso Código Penal adota a teoria da atividade, né? Ou seja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Então, a lei aplicável, nesse caso, é a lei em vigor no momento da ação ou da omissão. E nessa situação hipotética, Tício responderia, né, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, gente, essas três teorias, né, para determinar, né, o momento do crime, quando o crime acontece. E daí a importância de saber, né, quando o crime acontece, justamente para se determinar qual a lei que vai ser aplicável a cada caso, né? Então, é bom vocês saberem, né, e memorizarem que o nosso Código Penal adota a teoria da atividade, ou seja, o momento do crime é o momento da ação e da omissão, ok? Então vamos prosseguir, né? Extratividade, né? Para quem não está habituado a alguns termos do direito penal, vou explicar aqui o que é extratividade. E de antemão já digo que extratividade refere-se, né, à aplicação da lei, no nosso caso, a aplicação da lei penal, né? A extratividade é a capacidade que a lei tem de, mesmo após revogada, continuar regulando determinados fatos, né? E a extratividade, ela é gênero da ultratividade e da retroatividade, né? Que eu vou explicar também, não se espantem com esses termos, porque eu vou explicar também. Então, extratividade, gênero, né, da ultratividade. E o que é ultratividade, gente? Ultratividade é a capacidade que uma lei tem, no caso a lei penal, de regular um fato, né, que aconteceu durante a sua vigência, mas que após ela ser revogada, ela ainda vai continuar regulando aquele fato que aconteceu durante a sua vigência. Isso se chama a ultratividade, né? A capacidade que a lei tem
de continuar regulando aquele fato, mesmo após a sua revogação. Ou seja, a lei foi revogada, né, um determinado fato criminoso aconteceu durante a sua vigência, e mesmo após sua revogação, ela vai continuar regulando aquele fato, né? Um exemplo. Nós temos um exemplo, vamos pegar, por exemplo, a Lei 6368, que tratava, né, do tráfico de drogas, né, a lei antidrogas. Posteriormente, foi revogada pela Lei 11.343, né, que passou a tratar, né, da lei que tratava da lei que regulava o tráfico de drogas, né? Foi a Lei 11.343 que revogou a 6368. O que aconteceu? Aqueles fatos que aconteceram durante, né, o vigor da Lei 6368, eles vão continuar sendo regulados pela lei revogada, né? Mesmo que tenha uma lei nova regulando aqueles mesmos fatos e tratando todos aqueles fatos, né, de maneira diferente, a lei revogada vai continuar regulando aquele fato. Isso se chama ultratividade da lei. Então vamos continuar. Agora falando da retroatividade. Retroatividade é um termo que eu acredito que vocês tenham mais conhecimento, porque é um princípio constitucional, né, previsto no artigo 5º, no inciso 40, né, que diz que a lei penal ela não retroatirá. Ou seja, o princípio, né, é da irretroatividade, na verdade. O princípio previsto na Constituição é da irretroatividade, justamente para se evitar aqueles tribunais de exceção, né, aquelas leis que chamam leis ad hoc, né, conhecidas como, quando se fala ad hoc, é lei para tal. Ou seja, acontece um determinado fato e como o fato causa um clamor muito grande, por exemplo, a lei 8.072, que trata dos crimes hediondos. Para quem não se lembra, aquela lei ela foi criada depois daquele caso da atriz que foi morta, né, a Daniela Pérez, né? Depois de todo aquele clamor, né, criou-se, o parlamento resolveu legislar, né, e criou a lei 8.072, a lei dos crimes hediondos. Só que aquela lei ela não podia tratar daquele crime especificamente, né, porque a lei ela não retroage. O princípio da irretroatividade veda que crie-se uma lei para tratar de um fato que ocorreu antes daquela lei entrar em vigor, né? Então, justamente para se evitar e se manter a segurança jurídica, né, existe o princípio da irretroatividade. No entanto, esse princípio ele tem uma exceção. Por isso nós estamos falando agora da retroatividade, né? E qual é a exceção? A exceção é que a lei penal que for mais benigna, ela pode retroagir, né? Ou seja, ela vai regular fatos que aconteceram antes da sua vigência, né? Então essa é uma exceção do princípio da irretroatividade penal, né? Quando a lei penal ela for mais benéfica ao acusado, ela pode retroagir, ou seja, ela vai tratar de fatos que aconteceram antes da sua vigência, mesmo antes dela entrar em vigor, ela vai tratar aquele fato, né? Essa é a única exceção ao princípio da irretroatividade. Então, gente, continuando, né? Está previsto também no artigo 2º, né, do parágrafo único do Código Penal, né, que diz que basicamente ela diz o seguinte:
A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então foi o que eu acabei de dizer, né? A lei posterior, que de modo favoreça o agente, ela será aplicável aos fatos anteriores à sua vigência. Mesmo que aquele fato já tenha sido julgado e que o julgamento já tenha, a sentença já tenha transitado em julgado. Ou seja, não existe mais nenhum recurso, né? Entra-se na fase de execução. Mesmo que isso tenha acontecido, a lei posterior será aplicável a esse caso, né? A exceção ao princípio da irretroatividade da lei penal. Então, gente, continuando, nós temos aqui uma expressão latina, né, que está relacionada ao princípio da retroatividade, né, que a gente pode ler da seguinte maneira: novatio legis in melius, ou seja, é uma lei, né, posterior que é melhor para o agente que praticou determinado fato criminoso, né? Ela traz alguma novidade legislativa que é melhor para o agente, ou seja, se de qualquer modo uma lei posterior ela traz algum tipo de benefício para o agente, ela será aplicável, né, naquele caso. É exatamente o que nós acabamos de ler, o que está previsto lá no artigo 2º do parágrafo único do Código Penal, né? Uma lei nova, você pode ler em melhor, né? Até para você memorizar, é o novatio legis, é uma lei nova em melhor, ou seja, é uma lei que traz algum benefício, né, para o acusado ou até mesmo para o condenado. Se ela for melhor para ele, ela também será aplicada. Isso nós chamamos de novatio legis in melius. A novatio legis in pejus, ou seja, uma nova lei que traz um prejuízo. Você lê o pejus, você pode, né, fazer aquela ligação, aquela relação com prejuízo, né? Se toda lei posterior que entra em vigor, ela traz uma piora, se ela vai de qualquer maneira piorar a situação do agente, do acusado, ela não será aplicável. Aí nesse caso nós temos a aplicação do princípio da irretroatividade. Essa lei não será aplicável de maneira alguma, se ela trazer qualquer prejuízo para a situação do acusado, para a situação do réu. Isso a gente chama de novatio legis in pejus. Ela não retroage, como eu acabei de dizer, né? Então vamos prosseguindo. Salvo, ela tem uma exceção, olha só. Isso está até previsto numa súmula do STF, a súmula 711, que diz que salvo nos crimes permanentes e continuados. O que essa súmula diz? A súmula diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Ou seja, gente, nos crimes que têm a sua consumação prolongada no tempo, né, que são exatamente nas situações dos crimes permanentes e dos crimes continuados. Ou seja, eles se prolongam, a consumação deles se prolonga no tempo, né? O crime ele já está consumado, né? E os efeitos, a consumação dele ela se prolonga no tempo. Se tem uma lei que estava em vigor no momento em que esse crime ele se consumou, então é um crime que ele se prolonga no tempo, a consumação dele ela se prolonga no tempo. Se entra em vigor uma lei, né, uma inovação legislativa que traz um prejuízo para o agente desse crime, nós vimos que, em regra, essa lei ela não vai retroagir, né, para alcançar aquele fato, mas nos crimes permanentes e nos crimes continuados, a lei que vai ser aplicada vai ser a lei que traz um prejuízo, ou seja, é uma exceção, né, a esse princípio,
da novatio legis impejus. Crimes permanentes aos crimes continuados, aquela lei mais grave, ela vai ser aplicada aos crimes permanentes e crimes continuados. É interessante vocês memorizarem isso, que às vezes pode ser cobrado no concurso de vocês. Outro princípio, né, outra expressão latina, abolitio criminis. O que é abolitio criminis? Abolitio criminis é quando uma lei penal posterior ela deixa de considerar um determinado fato como fato típico, ou seja, deixa de considerá-lo como crime. Se uma lei posterior ela deixa de considerar um determinado fato como crime, obviamente ela vai retroagir, né? É o princípio da retroatividade que nós vimos anteriormente. Se ela deixou de considerar um crime, um determinado fato, como um fato criminoso, como um fato típico, antijurídico e culpável, essa lei ela vai retroagir para alcançar, né, aqueles fatos criminosos. E mesmo que uma sentença penal já tenha sido transitada em julgado, ela será... os efeitos daquela pena, eles serão todos apagados, né? Se aboliu aquele crime não existe mais, essa lei vai retroagir e vai alcançar todos os fatos anteriores à sua vigência. O que está previsto lá no artigo 2º do Código Penal. Então, um dos efeitos, igual eu falei, extinção da punibilidade. Se o agente estava cumprindo, né, a pena, já estava na fase de execução, né, e essa lei entrou em vigor e aboliu aquele fato praticado como crime, então o crime não existe mais, né, extingue-se a punibilidade do agente, né? O agente tem que ser imediatamente posto em liberdade. Todos os efeitos penais eles são extintos, né? Extingue-se a punibilidade juntamente com todos os efeitos penais, exceto os civis, né? Essa é uma exceção, né? Se abolir um crime, o fato deixou de ser um fato criminoso, extingue-se a punibilidade e todos os efeitos penais. Quais efeitos penais? Por exemplo, o nome dele vai sair do rol dos culpados, né? As fichas de antecedentes penais não poderão mais constar, né, que ele respondeu aquele crime, que ele foi condenado. Todos esses efeitos eles têm que desaparecer, exceto civis, né? Se ele causou algum prejuízo com a sua ação, aquele fato causou algum prejuízo, né, a alguma pessoa e está pendente de indenização, cabe a indenização, ele será obrigado a ressarcir, né? Será obrigado a compor, né, aqueles danos causados. Então, os efeitos civis eles não desaparecem com a abolitio criminis. Então, continuando, gente, esse aqui é abolitio criminis temporalis. O que isso quer dizer? Quer dizer o fato, né, criminoso, ele é abolido só que temporariamente, né? Nós temos um exemplo no Estatuto do Desarmamento. O que aconteceu no Estatuto do Desarmamento? A posse de arma de fogo, né, ela foi, digamos assim, ela deixou de ser um fato criminoso durante um determinado tempo, né, por isso que chama temporalis. Durante um determinado tempo, a posse de arma de fogo, né, de uso permitido, ela deixou de ser, durante um tempo, um fato criminoso. O Estatuto do Desarmamento previu um determinado lapso temporal em que a pessoa tinha para regularizar a situação, desde que a arma ela tivesse procedência, desde que a arma de que cumprisse determinados requisitos previstos na lei, né, para a regularização daquela situação. Se a pessoa ela fosse flagrada na posse de uma arma, né, de uso permitido, de maneira irregular, aquele fato não seria considerado um fato criminoso. Por isso que se chama abolitio criminis
temporalis. E o grande exemplo é o do Estatuto do Desarmamento. Princípio da continuidade normativo típica. Esse princípio, o que ele nos diz? Se um determinado fato foi abolido por uma lei posterior, né, nós estamos falando aqui de abolício crimes, mas aquele fato ele continua previsto na outra lei, só que com uma tipificação diferente, mas se trata daquele mesmo fato, nós chamamos de princípio da continuidade normativo típica. E o grande exemplo que nós temos é os crimes contra a dignidade sexual, que estão previstos no Código Penal, né? Nós tínhamos a figura além do estupro, nós tínhamos a figura do atentado violento ao pudor. Essa figura típica, ela deixou de existir no Código Penal. Então alguém pode pensar, então deixou de ser crime o atentado violento ao pudor? O que era o atentado violento ao pudor? Era o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Isso era o atentado violento ao pudor. Só que isso não deixou de ser crime. O ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ele agora é considerado estupro também. Então, pelo princípio da continuidade normativo típica, agora o estupro ele engloba tanto a conjunção carnal como atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Então, aboliu-se aquela figura do atentado violento ao pudor, né? Aconteceu um abolício crime, só que pelo princípio da continuidade normativo típica, né? Ele continua previsto agora como estupro. Mudou-se a figura típica, né? No entanto, o fato continua sendo regulado, né, por aquele instituto penal, que é o do estupro. Bem, continuando, nós vamos agora falar de sucessão de leis. E quando nós falamos sucessão de leis, geralmente nós vamos nos referir às leis temporárias e às leis excepcionais. Então, nós vamos ter que explicar, né, primeiro o que são leis temporárias e leis excepcionais para falarmos de sucessão de leis. Gente, o que é uma lei temporária? Uma lei temporária é uma lei que tem início e que tem fim. Ela já nasce com a data, né, para morrer, para acabar, para sair, para perder a sua vigência. Então, ela tem uma data de início e tem uma data de fim. Então, é isso que nós chamamos de lei temporária, né? Ela tem início e tem uma data, tem um termo certo para deixar de existir. Então, ela vai vigorar durante um determinado tempo e vai regular aqueles fatos previstos, né, no seu bojo durante esse tempo previsto, né, esse tempo específico. Do outro lado, né, são aplicáveis a essa lei, é aplicável, melhor dizendo, a essa lei o princípio da ultratividade. Como nós vimos lá atrás, o que é a ultratividade? A ultratividade é a capacidade que a lei tem, ou a faculdade que a lei tem de continuar regulando fatos durante a sua vigência, né, que aconteceram durante a sua vigência, mesmo após a sua revogação, né? Nós vimos lá atrás, ultratividade vai regular fatos que aconteceram durante a sua vigência, mesmo após a lei ter sido revogada. É um princípio que se aplica à lei temporária. Por outro lado, a lei excepcional. O que é uma lei excepcional? É uma lei que tem início e também que tem fim. Só que a diferença entre a lei excepcional e a lei temporária é que o término da lei, a saída dela do mundo jurídico, vai depender da cessação daquela situação de excepcionalidade, né? Ou seja, tem uma condição para que a lei ela saia de cena, né? Ela deixe de vigorar, né? A excepcionalidade
que fez com que ela entrasse em vigor, ela tem que desaparecer. Por exemplo, uma lei que vai regular, né, determinados fatos que acontecem durante uma situação de calamidade pública. Né? Cria-se uma lei, o legislativo resolve criar uma lei que vai regular crimes, né, específicos que podem ocorrer durante uma situação de calamidade pública. Né? Ou seja, quando que essa lei vai deixar de existir? Quando ela vai ser, digamos assim, revogada? Quando aquela situação cessar. Quando a calamidade pública ela for resolvida, né, e, por assim dizer, desapareça aquela situação de excepcionalidade. Princípio aplicável também da ultratividade. Vamos voltar aqui. Princípio da ultratividade, que será aplicado também à lei excepcional. Como eu disse, né, vou repetir mais uma vez, o que é a ultratividade? Determinados fatos aconteceram durante o vigor da lei excepcional. A lei excepcional foi revogada, ou seja, a situação de excepcionalidade desapareceu. A lei vai continuar regulando aqueles fatos que aconteceram durante a situação excepcional? Vai. Esse é o princípio da ultratividade. A capacidade de continuar regulando fatos mesmo após a sua revogação. Uma discussão sobre essa aplicação, né, da ultratividade nas leis temporárias e nas leis excepcionais é a discussão se isso teria sido recepcionado pela Constituição. Mas por que essa discussão? Porque se a lei excepcional ou a lei temporária ela for outra lei, né, ou a lei posterior, né, que vai continuar regendo os fatos, né, mesmo após a lei temporária e a lei excepcional elas terem perdido, né, a sua validade, terem saído do mundo jurídico, não estarem mais em vigor, e mesmo que elas sejam mais, digamos assim, mais graves, elas tragam uma situação pior para o agente que cometeu os fatos durante a vigência daquelas leis, se isso teria sido recepcionado pela Constituição, porque a Constituição fala que a lei posterior mais benéfica ela sempre retroage, mas a Constituição não fala da ultratividade especificamente. A Constituição só fala especificamente da retroatividade penal. Sempre que uma lei posterior ela for mais benéfica, ou seja, a lei temporária deixou de existir, a lei posterior ela é mais benéfica, a ultratividade em tese não seria aplicada, porque a lei posterior ela é mais benéfica. Então, questiona-se se esses princípios eles teriam sido recepcionados pela Constituição. Uma vez que a Constituição determina que a lei penal mais benéfica sempre retroaja. Está aí uma discussão. Não creio que isso seja cobrado em concurso, principalmente no nível, né, de técnico, no nível técnico. É uma discussão mais doutrinária. O importante nesse caso aqui, eu creio que seja só o entendimento do que seja uma lei temporária, do que seja uma lei excepcional, e que elas vão continuar regulando fatos que aconteceram durante a sua vigência, mesmo após a cessação, né, do seu vigor. Então, continuando, nós vamos ver agora, voltando aqui, a combinação de leis. O que é combinação de leis, gente? Combinação de leis é quando nós unimos aqueles dois princípios que nós vimos anteriormente, o da ultratividade e o da retroatividade. Por exemplo, nós temos leis, uma lei que já foi revogada e uma lei que entrou em vigor. Ou seja, nós temos duas leis. E o que é combinar essas leis? É justamente o que eu estou acabando de dizer. Aplicar esses dois princípios, da ultratividade e da retroatividade. Quando?
quando as duas tiverem determinados pontos que forem benéficos para o agente. Um exemplo interessante é o da lei antidrogas, que anteriormente era regido pela lei 6368. A lei 6368, que tratava do tráfico de drogas, a pena mínima por crime de tráfico de drogas era de 3 anos. Ou seja, se determinado agente fosse flagrado cometendo crime de tráfico de drogas, a pena mínima dele seria de 3 anos, em tese. Quando entrou em vigor a Lei 11.343, o que modificou? A pena mínima ela passou a ser de 5 anos. Então, o que o princípio da outra atividade diz? A lei anterior, se ela é mais benéfica, aplica-se o princípio da outra atividade. Ou seja, aquele fato que aconteceu durante a vigência da Lei 6368, né? A Lei 6368 que será aplicável naquele caso, porque ela é mais benéfica, né? E a lei posterior, que é a Lei 11.343, que aumentava a pena mínima, ela não seria aplicável porque ela era mais grave, né? Então, foi uma revogação, uma novatio legis impégios, como ela trazia de alguma maneira, ela prejudicava, né, o acusado, o réu, ela não seria aplicada. No entanto, a Lei 11.343, se por um lado aumenta a pena mínima, por outro, ela traz uma causa de diminuição que não existia na Lei 6368. Então, o que os defensores costumam fazer? Eles combinam as leis naquilo em que elas são mais benéficas, né, para o acusado, para o agente que cometeu o tráfico de drogas. Ou seja, eles combinam a pena mínima da Lei 6368 com a causa de diminuição de pena da Lei 11.343. E dessa maneira acontece essa combinação de leis. Só que isso, gente, o STF ele veda, ele proíbe a combinação de leis, né? Ou seja, se cair na prova lá no concurso, se é possível a combinação de leis, né, para se aplicar a determinado fato, né, usando os princípios da outra atividade e da retroatividade, para o STF isso não é possível, né? É proibido. Então, continuando, gente, aplicação da Lex Missio. Desculpa, gente. Então, quem ou quando se pode aplicar a Lex Missio? O que é a Lex Missio? É uma lei posterior que, de alguma forma, ela melhore a situação do agente, né? Entra uma lei em vigor, então ela traz algumas melhorias, né? Alguns benefícios para o agente que praticou determinado fato. Na fase de inquérito policial, quem vai aplicar a Lex Missio? Né? Obviamente, o MP ele vai requerer ao juiz a aplicação da lei mais benéfica, né? Porque na fase de inquérito, o inquérito está em andamento, né? A autoridade policial, que é o delegado, que estará presidindo, né, o inquérito policial, entra uma lei em vigor que traz benefícios, né, no caso, o indiciado, né, o Ministério Público, na hora de oferecer a denúncia, já vai oferecer a denúncia de acordo com a lei nova que traz o benefício. Na fase processual, não há dúvida, né, de quem vai aplicar a lei, a Lex Missio, a lei mais benéfica, vai ser o próprio juiz que estará conduzindo ali o processo, né, a instrução criminal. Na fase processual, se já estiver em grau de recurso, ou seja, se já estiver subido para o tribunal, né, o juiz competente será o tribunal, né, na segunda instância, para aplicar a Lex Missio, a lei mais benéfica.
Após o trânsito em julgado, né, terminou, né, todas as fases instrutórias, né, as fases recursal, né, e transitou em julgado, não cabe mais recurso. Quem vai aplicar a lei mais benéfica é o juiz das execuções, né? O sujeito, a gente já está cumprindo pena, né? Não tem mais recurso. Então, se uma lei penal mais benéfica entra em vigor, né, o juiz competente para aplicar aquela lei vai ser o juiz das execuções. Se for apenas um mero cálculo de pena, né? Se, por exemplo, entra em vigor uma lei que diminui a pena, que traz uma causa de diminuição, né, que de qualquer forma melhore a situação do agente, né, e que reflita no cálculo da pena, será o juízo das execuções. No entanto, voltando aqui, se não for um mero cálculo, né, quem vai aplicar a lei vai ser o tribunal, né? Se envolver qualquer outra questão que não seja cálculo de pena, se for qualquer outra questão que envolva, digamos assim, os fatos em si, né, e não um mero cálculo de pena, aí a questão vai ser julgada, né, pelo tribunal, que vai ser, né, o juiz competente para aplicar a lei mais benéfica. Então, prosseguindo, existe uma questão, né, sobre a aplicação dessa lei mais benéfica, se ela entra em vigor. Todos nós sabemos que quando a lei entra em vigor, ela tem um prazo de vacatio legis, é o que nós estamos vendo agora. Então, o que é vacatio legis? Vacatio legis é um prazo que vai da publicação da lei até a entrada, a entrada em vigor, né, especificamente daquela lei. É o tempo em que a sociedade tem para se familiarizar com aquela lei, com aquela inovação jurídica. Né? A gente chama de vacatio legis. Então, é esse lapso temporal entre a publicação e o seu, de fato, o momento em que ela entra em vigor e que ela será aplicável a determinados fatos. Então, o que se pergunta é, durante esse prazo de vacatio, a lei penal mais benéfica, ela pode ser aplicada? Né? O entendimento é de que sim, de que é possível, mesmo durante o prazo de vacatio, que essa lei penal mais benigna, a lex miscio, ela possa ser aplicada. Retroatividade da jurisprudência. Gente, o que é jurisprudência? Antes de nós falarmos de retroatividade, nós já falamos, mas a jurisprudência são aqueles julgados, né, geralmente por tribunais e tribunais superiores, aqueles julgados, né, que são repetidos, né, no mesmo sentido, né, e que são consolidados, aquele entendimento daqueles julgados, isso se chama jurisprudência, ou seja, gera a jurisprudência. Então, se toda determinadas causas, determinados fatos são julgados da mesma maneira e sempre são aplicados, o entendimento dos tribunais são voltados para uma mesma forma de aplicar a lei, né, o entendimento da aplicação da lei, isso se chama jurisprudência, né? Essa repetição, digamos assim, de um entendimento dos tribunais superiores. Então, o que seria então a retroatividade da jurisprudência? Por exemplo, determinados casos vêm sendo julgados pelos tribunais de acordo com um determinado entendimento, né? E a partir de um momento, né, determinado momento posterior, os tribunais começam a entender de forma diferente,
né, começam a ter um novo entendimento daquele mesmo fato. E se o novo entendimento ele for mais grave, trouxer mais consequências ruins, né, mais prejuízos para o agente, né, questiona-se se poderia ser aplicável a retroatividade daquela jurisprudência mais benéfica, né? Então, o que acontece? Geralmente, né, quando se fala em retroatividade da jurisprudência, refere-se à súmula vinculante. E o único tribunal que pode, né, editar súmulas vinculantes é o STF, é o Supremo Tribunal Federal. Então, é possível? Segundo o entendimento, é possível, mas de acordo com determinados critérios. Tem que ser súmula vinculante, que é do STF, e tem que ser súmulas dos tribunais superiores, né? Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, né? Tribunal Superior do Trabalho. Então, os tribunais superiores. E tem que ser decisões com fundamento na jurisprudência, né? São aquelas decisões. Se tiver uma decisão que foi fundamentada na jurisprudência das súmulas dos tribunais superiores, de súmula vinculante, né, a retroatividade da jurisprudência ela pode ser aplicada. Eu não acredito que na prova para técnico judiciário vai cobrar esse tipo de coisa, né, porque é de uma, digamos assim, de uma profundidade que não caberia, né, para um concurso que no edital prevê só noções, né, de direito penal e de aplicação penal. Mas, a título de conhecimento, é importante que vocês saibam disso. Então, tá aí a nossa primeira aula de direito penal, né, uma breve aula de aplicação da lei penal. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, e embora seja uma aula com base no mapa mental. O mapa mental agora ele está pronto, né? Depois eu vou publicar lá no blog para vocês o mapa mental pronto dessa aula. E eu tenho certeza que o mapa mental, junto com essa aula, vocês terão capacidade de fazer a sua revisão, né? E de relembrar todos os tópicos que aqui foram ditos, tudo que foi explanado, né, nesse mapa mental. Eu acredito que vocês poderão fazer uma revisão e relembrar que os fatos, os princípios mais importantes, né, previstos aqui nas palavras-chave, relembrar, né, tudo que foi dito aqui nessa aula. Eu desde já agradeço, né, para vocês aqui e espero que vocês acompanhem as outras aulas. Posteriormente eu estarei publicando outras aulas, não só de direito penal, mas também direito administrativo, direito constitucional e direito processual penal, né? Especificamente agora para o concurso de técnico administrativo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou publicar no blog e vocês façam seus comentários, as suas sugestões e nós estaremos aqui abertos, né, para todo tipo de sugestão, respondendo os comentários de vocês. Ok, pessoal? Até a próxima aula e até mais.